Olá, bom dia, 6 horas, começando aqui pela 105 FM, Rondonópolis, Mato Grosso, falando para todo o estado, para todo o Brasil e para o mundo, através das nossas redes sociais, tá bom? Começando mais um programa Hora do Agro, numa gentileza de Céu Agro, Nutripura, Ato Sementes e Mega Gráfica. Vamos juntos até às 7. E hoje falando, como sempre, de coisas interessantes, de coisas realmente que muita gente nem sabe que tem isso. Eu estava conversando com algumas pessoas, a nossa entrevistada de hoje, e tem dentista de cavalo. Eu falei, tem, com certeza, e ela está aqui para falar, além de outros assuntos, sobre isso. Robson Moraes, bom dia, tudo bem? Como é que foi a semana maravilhosa? Bom dia. Mais um sábado aqui, né? Bom dia, Gino, bom dia quem está com a gente na audiência, bom dia Rondonópolis, região sul aqui do estado de Mato Grosso. Vamos para mais uma edição do nosso programa Hora do Agro aqui no rádio e estamos também online, viu, gente? Já estou aqui com o meu celular conferindo tudo certo. Aqui, ó, estamos ao vivo e a cores também no Instagram. Nos siga aí, @programa Hora do Agro. Dá até um tchau para as câmeras aqui. Quem já está com a gente acompanhando na live já está vendo o que está acontecendo aqui na bancada. E é isso, dentista de cavalo. Vamos lá, vamos pro bate-papo. Doutor Leonardo Rezende, que bom. Semana deve estar bem hoje com a cabeça, né? Depois daquela participação no treinamento lá de filosofia, de espiritualidade, fantástico, né? O simpósio, né? Simpósio, né? 2 dias. Bom dia, Gino, bom dia, Robson, bom dia, Silas, bom dia, doutora Marina. Bom dia para nossa audiência. Sábado, né? Então eu brinco com as chamadas lá no Instagram de Sabadão. E Sabadão é Hora do Agro. Pois é, Gino, foi muito bacana, foi uma experiência muito legal lá no simpósio. Psicologia e espiritualidade. Psicologia, exatamente, Instituto Manjedoura. Sensacional. Vai aqui os parabéns para toda a equipe que organizou. Padre Sérgio, Raquel Matei, o Shelley, enfim, para toda a equipe, parabéns pelo evento realizado e pela qualidade das palestras. Hoje, nossa entrevistada, doutora Marina Pegoré, que é médica veterinária pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, né, doutora Marina, e especializada em clínica e cirurgia de grandes animais e odontologia equina. Exatamente. Bem-vinda, doutora Marina. Obrigada, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, fiquei lisonjeada. Conheço o Leonardo há um tempinho, já é meu cliente, fiquei muito feliz pelo reconhecimento. Meus cavalos, tá? Pois não sou eu, não. É que o doutor Leonardo, só os cavalos dele ele cria, tem, né? Ele Sim, gosta, ama, é apaixonado por cavalo lindos. e tem na propriedade dele. Até vale isso, o cliente é o cavalo, né, gente? A gente só paga a conta, viu, o cliente? Na verdade, o cavalo é o paciente, ele é meu cliente. Exatamente. Marina. Ô, doutor, antigamente se falava, né? O cavalo dado não se olha, os dentes. Agora esqueça isso, né? Isso daí já veio, já está ultrapassado. Hoje é essencial a gente olhar os dentes, principalmente na hora da compra. Muita gente fala, olha o dente para mim, para ver a idade, que a gente vê a idade pelos dentes também. Na hora da compra, comprei por 3 anos. Na hora que eu vou olhar o dente, tem 10, tem 15. Então é muito importante. A gente brinca no meio do cavalo, que cavalo que a gente não sabe a idade, tudo tem 12 anos. Ou 7, principalmente os mais velhos, né? Aí quando ele tem um jeitinho de novo, eu falo 7. É sempre essa idade. Todo cavalo que não tem documento, geralmente é essa idade. Doutora Marina, a gente começar lá do começo, né? Como é que a doutora Marina, especializada em odontologia equina, começou? Da onde que veio? Porque a gente pensa, quando pensa em médico veterinário, e sem nenhum preconceito, mas geralmente as mulheres optam para os pequenos animais. Sim. As coisas de pet. Exatamente. E tem poucos realmente que vão para os grandes animais. Sim. E a doutora é uma delas. Mas como é que foi isso? Desde pequena que gosta de animais, é do campo, de onde que a doutora veio? Conta pra gente um pouquinho da sua história até chegar aqui em Rondonópolis como dentista especializado em odontologia equina. É até engraçado, porque eu sempre gostei assim de animal, mas a minha família nunca teve uma ligação assim com
fazenda. Meu pai, ele vem de uma família de 15 irmãos e ele tinha uma fazenda em Nova Chavantina. Vocês são aqui de Mato Grosso? Não, eu sou de Santa Cruz, Rio Pardo, interior de São Paulo, perto de Bauru. Praticamente divisa com o Paraná. Divisa com o Paraná já aqui, né? Que tem muito cavalo. Aham. Tem muito cavalo, região Aí de dali Avaré. Você foi fazer a faculdade lá no norte do Paraná? Fui fazer em Bandeirantes, Bandeirantes, né? No norte do Paraná, conhecida. Universidade Estadual do Norte do Paraná, lá nos Meneghel. E eu sempre via que quem ia ser veterinário era quem já tinha aquela base da família, convivia em fazenda. Eu falei, será? Tanto que meu primeiro vestibular foi engenharia civil. Passei na primeira fase da Unesp, a hora que eu vi a segunda fase, que era física e matemática, eu falei, não é isso. Aí passei em Bandeirantes em 2005, em julho. Só que o meu foco era Unesp e Botucatu, sempre. Que lá é o foco. Só que aí acabei gostando de Bandeirantes, acabei ficando, né? Fiz faculdade de 2005 a 2010. Formei em julho de 2010. E eu sempre quis muito fazer residência. Então, após a faculdade, eu prestei a residência. Como eu sempre fiz estágio desde o primeiro semestre, então eu conheci muitas universidades. E eu fiz o meu estágio curricular em Botucatu e em Uberaba. Então, eu prestei nos dois lugares. Ainda fiquei batendo na tecla de Botucatu até na residência. E aí eu passei em Uberaba na residência, fiquei 2 anos lá na área de clínica e cirurgia, só que eu sempre fui apaixonada por boi. Nunca queria mexer com cavalo. Tanto na faculdade eu nem ficava no pessoal do cavalo, sempre era no pessoal de boi, um pouco na reprodução e tal. Aí a minha orientadora falou, não, vamos para Uberaba, terra do zebu, né? Uberaba. Expo zebu, expo genética. Cheguei lá, atendi 2 animais no estágio curricular, dois ruminantes só. Falei, cadê o boi dessa Uberaba, né? Foi aí que eu conheci o cavalo realmente, assim, que eu apaixonei. Porque em 60 dias, eu nem sei quantos cavalos eu atendi. Era coisa de 3 cólicas cirúrgicas por semana. Nossa. Lá em Uberaba, eu não sei hoje se ainda, mas era o maior hospital da América Latina, muito grande. A Uniub. Doutora, ainda sobre isso, o que foi a diferença, o que te encantou de fato e que te fez mudar de ideia? Não estou falando da anatomia, mas algum elemento a mais, a personalidade do bicho, característica do bicho, é isso? É um animal tão forte, mas tão frágil. Ele tem um limiar de dor muito baixo. Ele sente dor, assim, uma dor absurda. Então, a fragilidade dele, eu acho, assim, sabe? E é uma troca diferente quando você tem. Tanto que quando eu vou atender, que eu estou um pouco mais estressada, um pouco mais cansada, é onde o cavalo mais me dá trabalho. Eu acho que o doutor Leonardo já falou alguma coisa sobre isso, que a gente tem o ditado de que o cachorro é o melhor amigo do homem. Acho que foi você que disse que é porque não conhece o cavalo. Quando o cavalo é mais dócil, né? Você troca... não sei, acho que ele... Curioso, né? Ele pega seu sentimento, ele... Não sei, é uma coisa assim fascinante. Tem estudo sobre isso. O cavalo, ele tem essa de... Ele capta a sua energia. A ligação que você consegue obter com o cavalo quando você está em sintonia com ele é totalmente diferente. É muito. Eu vejo muito nos atendimentos. Tanto é que o cavalo é usado na ecoterapia. Exatamente. Para crianças, deficientes, enfim, é diferente. Quem conhece cavalo, conhece. O cavalo, para você ter ideia de sensibilidade, a doutora Marina pode confirmar isso, a sensibilidade do cavalo, ele consegue sentir uma mosca sentando no lombo dele. Uma mosca. Cara, que cavalo, isso? Um animal daquele tamanho, com a força que tem. Couro aí duro. O rabo fica cavalo sempre... tem força, gente. Já tirei caminhonete e atoleiro com cavalo, com mula puxando, arrastando. Tem muita força, é impressionante. Tanto que a visão dele também ajuda, que é uma visão quase 360, né? É pouca coisa que não pega. Então, assim, ele observa tudo, ele sente tudo. É uma máquina, assim, muito diferente do boi. Foi aí que eu... Por isso o uso daqueles tapa-rosto, né? Exatamente, para não tirar... charrete, para ele não perder o foco. Enfim, quem está nos ouvindo não tem esse contato direto, me veio aqui à mente, já deve ter ouvido falar ou já deve ter visto na televisão a coisa do cavalo, escolhe quem ele deixa montar, por exemplo. Isso. Se ele sentir que ele não quer, acabou, não vai montar. E é quase que uma relação
de confiança de quem monta e do animal, mas uma relação genuína. Eu acho que isso é mais retratado, talvez, na televisão, para quem não tem o contato direto, né? E isso é verdade. Tem a parte também de memória dele, que tem estudos que ele pode ver. Ele tem o proprietário, por exemplo, o Leonardo, ele tem um cavalo, ele vende, depois de 20 anos, se o cavalo vê ele ainda reconhece, mesmo que fisicamente ele esteja diferente, ainda reconhece. Tem essa parte, tem estudo ainda sobre isso. É maravilhoso o cavalo, assim, só pra gente que é apaixonado, né? Leonardo, é que a gente fica meio bobo falando de cavalo. Aí você foi pra odontologia equina. Tem dente que não para de crescer no cavalo. Isso, então, exatamente. Dá dente torto, dá problema na saúde, tudo. A partir de que idade o cavalo, o animal, já deve começar a iniciar esse processo de cuidados odontológicos? É como nós, gente, desde pequeno tem a troca de dentição, dente de leite por dente... Sim. O cavalo, por ano, cresce em média 3 milímetros o dente. Então, ele é um animal que a vida inteira vai crescer, só que devido ao manejo que a gente tem hoje em dia, todo mundo colocou o cavalo em bar, então o cavalo não come naturalmente. O cavalo tem que comer de 16 a 18 horas por dia, ele tem que pastejar. Hoje, para poder desgastar o dente corretamente. Hoje não, a gente coloca numa baia, trata quantas vezes no dia? 3, 4 vezes no dia. Então ele não tem o desgaste correto. Então a gente entrou com a área odontológica nisso. É uma área não tão antiga, começou os estudos, mas agora eles fazem as trocas de dente. Os últimos dentes que nascem, todos os decidos que a gente fala que são os dentes de leite, 9 meses. A partir do 9 meses, se eu quiser, eu tenho dente para extrair já, que é o famosinho dente de lobo, que é o primeiro pré-molar, que é onde pega a ferramenta e machuca, e o animal fica bravo, porque ele é um dente pequeno, então tem mobilidade, então a gente tem que extrair. Aí tem as trocas de 2 anos e meio, 3 anos e meio, 4 anos e meio. O cavalo tem 40 dentes na boca. De 40 a 44 dentes, né? Se for macho. Doutora, você está dizendo isso não é antiga. Lá no início do programa eu fiz a brincadeira lá do cavalo dado não se olha os dentes. Uhum. E essa realidade mudou. Quando foi que mudou? Nós estamos falando do quê? De 10 anos, de 15 anos, é isso? E onde começou? Quando eu estava na residência, em 2011, lá em Uberaba, 2011, 2012... 11. Foi o primeiro tratamento que eu vi lá em Uberaba com o Divagno Barcelos. Era um cavalo pós-cólica, que a cólica foi por conta dos dentes dele. Era um cavalo carroceiro. E a gente vê na faculdade, ouvia na faculdade sobre odonto muito vago. A gente via cirurgias de trepanação, que você tira um pedaço do osso, da face para tirar o dente. Então não era nada assim... Era coisa muito vaga. Não era específico. Não, era coisa muito vaga. E aí o Divagno chegou com um monte de aparelho lá. E eu falei, gente, o que ele tá fazendo, né? Aí fui chegando mais de pertinho. Foi aí que eu tive o primeiro contato e que realmente eu me apaixonei. Só que ele falou, olha, eu fiquei um tempo morando nos Estados Unidos, fiz especialização lá. E esse aparelho é todos os Estados Unidos. Eu falei, então, né, uma mera bolsista de residência. Inacessível. Ganhando R$800 na residência. Eu falei, não vamos deixar pra lá, né? Mas eu sempre comecei a ver, depois disso, pesquisar sobre odonto. Tinha pouquíssimos estudos. A literatura? Na literatura tinha muito pouco estudo. Então eu falei, isso não vai virar. Mas assim, depois que ele fez o tratamento desse cavalo, o cavalo comeu maravilhosamente bem. Então era uma coisa fascinante. Tem cavalo que eu pego que não está comendo. E vem cá, foi a partir disso que começou, inclusive a literatura começou a mudar? Aí foram tendo mais estudos sobre isso. Hoje a gente tem uma gama, assim, tem veterinários hoje que são... Estava conversando até aqui com o Leonardo, do Florentino, que é um nome reconhecido não nacionalmente como fora. Ele fez agora um estudo que ele usa plasma rico em plaqueta em cirurgia de dente, né? Que já é um estudo muito avançado. Então, uma coisa assim que está avançadíssima, assim, para o que era antes. Em torno de 10 anos, eu acho que teve um boom. E a gente foi conhecendo a importância também da odonto, sabe? O proprietário foi vendo a importância. Tanto que quando eu comecei a odonto em 2014 aqui, foi com o Ricardinho.
Ricardinho. O Ricardinho, eu cheguei lá, falei, Ricardo, deixa eu fazer os dentes do seu cavalo. Ricardinho, que nós entrevistamos semana passada. Sim. Porque eu tinha trabalhado com veterinário conhecido aqui e a gente separou e eu falei, eu tenho que fazer o que ele não faz. Aí eu lembrei do odonto, falei, não, eu vou atrás disso. Vem cá, isso não existia aqui ainda. 2014? Passava o Florentino, fazia uns animais, vinha lá de Goiânia, passava, subia. Vinha de longe. Fazia o quê? E outro, acho que só fazia um do Ricardinho, 1 ou 2. Não tem muitos especialistas. Geralmente o pessoal viaja bastante. A turma que faz odonto equino viaja bastante. Porque ele dá essa manutenção. O cavalo fica com dificuldade de alimentação. Sim. De pegar aqueles aparelhos que ele usa. Sim, o freio. Até para todo sintoma. Acaba impactando na saúde. Você imagina geral um cavalo que tem que comer 16 horas por dia com dor. Quando ela fala dor, gente, você às vezes tem oportunidade de olhar dentro da boca do cavalo, o dente vai crescendo, os uniformes vai criando ponta, né, doutora? E isso vai cortando a boca do cavalo. Imagina você com uma afta na sua bochecha, na parte interna da sua bochecha toda. Alguém monta em e você, o dente cortando, e você precisa colocar alguma coisa na boca e isso sempre vai na ferida. Tem uma imagem no meu Instagram, depois vocês puderem acessar, de um crânio cortado no meio. De um dente enorme pegando já na mucosa, e esse cavalo não é aqui no Brasil, ele foi eutanasiado por ser louco. Ninguém sabia o que ele tinha. Que a causa era dentária. A causa era o dente. Não, era um dente assim. Dente de cavalo mesmo. Ele foi sacrificado porque foi classificado. Todo mundo falava que ele era louco. Imagina o tormento desse animal. Demais. Para quem está ouvindo também, gente, importante a gente já deixar destacado. Nós falamos no começo do programa, brincamos com a coisa até da venda, da comercialização, mas tudo se resume a uma coisa que nos pega mais, que é o bem-estar animal. E que bom que a gente hoje tem, nas mais diversas áreas, avanços no que diz respeito ao bem-estar animal. Para quem está nos ouvindo e não tem esse contato direto, não é de propriedade rural, não sabe o que nós estamos falando, a gente traz exemplos aqui de como a coisa acontece no dia a dia, e de como esse cuidado, esse primor com aquilo que está sendo feito é importante, é fundamental. Tem investimento financeiro, sim, não custa barato, tem remédio, enfim, mas é tudo fundamental e hoje quase que necessário, né? Quase que uma obrigação dentro das propriedades. Essa semana mesmo, quinta-feira, eu estava na Pedra Preta fazendo tratamento de uns animais e eu escutei do proprietário, olha, a gente estava gastando rios de dinheiro com ração cara. Depois que você fez o dente, o animal engordou. Então, assim, às vezes você gasta com uma coisa que outra coisa é tão simples. O animal pode comer muito, só que ele não tem aproveitamento, né? Para corrida, salto, para esporte e tudo, também é necessário, né? Sim. Eu falo que o cavalo começa pela boca, porque se ele tiver uma boa alimentação, ele vai ter um aproveitamento do alimento que ele vai estar tendo, ele está tendo vitamina, ele está tendo energia, para tudo isso ele precisa para a fisiologia dele, para as atividades fisiológicas, para comer, para gastar, para pular, para qualquer coisa. Correr, né? Corrida de cavalo, correr, jockeys, fora a parte que tem do aparelho na boca, né? Que causa dor e tudo mais. Hoje tem aparelho igual o ser humano usa, aqueles aparelhos. Tem sim. Alguns dentes, eles nascem com uma posição um pouco diferente, que a gente precisa arrumar na arcada, senão ela fica muito torta. Assim, não é uma coisa costumeira, mas já tem para ir alinhando essa arcada para não ficar tão diferente. E a minha curiosidade, daqui a pouco, depois dos comerciais, que a gente tem que ir para agora. 6h20. Vocês têm aparelho, trabalha com anestesia, Sim. coloca, abre a boca direto do animal. Responde depois dos comerciais. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos faturar. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, promovendo consultoria, produtos e serviços inovadores. Olha, eu sou suspeito de falar da Nutripura porque eu sou cliente da Nutripura há 20 anos. Hoje, o que há de mais moderno é aplicado e assessorado e assistido pela Nutripura. E nós não podemos deixar de dizer que o que há de mais moderno é você produzir com
sustentabilidade, com responsabilidade ambiental, com responsabilidade social. Chico, da Fazenda Pauliceia, é cliente desde 2002. Nutripura. Juntos vamos mais longe. 6h21. Vamos juntos até às 7, aqui na 105 FM. O programa Hora do Agro, onde a gente fala pelo agro. Muito bom. Doutora Marina, a nossa pergunta é aquela, né? Tem equipamento que coloca na boca do animal para manter aberta, com efeito da anestesia? Como é que é feito esse tratamento? Assim, em rápidas palavras. Eu faço uma sedação no animal, ele fica em pé, fica em estação. Ele ainda tem reflexo, lógico, se você passar atrás dele, ele vai querer coiciar, se for um animal mais quente. E com essa sedação eu consigo abrir a boca dele. A gente tem um abre-boca de inox super resistente que abre e vê tudo lá dentro. Então só assim eu consigo fazer alguma extração, alguma coisa assim, porque senão não deixaria. A gente tem algumas manhas de trabalho, de quando a gente fecha o abre-boca e precisa trabalhar nos incisivos, né? Aperta o céu da boca, puxa a língua para cima, quando eu não necessariamente não preciso colocar o abre-boca. Mas só assim que eu consigo. Então eu tenho que deixar ele sedado em estação. Ele não chega a deitar, só se é um animal só em pé. Um animal só deitou na anestesia, mas tinha problema no fígado, então já é uma coisa decorrente à anestesia mesmo. Mas ele fica em estação. E como numa cirurgia tem um enfermeiro também que te auxilia? Tem alguém que está ali com você? Não. É só você? Não, na verdade, ou fica o treinador ou o dono do cavalo, porque às vezes conhece o cavalo, né? Às vezes é um cavalo mais esquentado e já conhece o proprietário ou o treinador, até por conta da agulha, né? Às vezes fica meio... E assim, não são todos os lugares que eu tenho um tronco para colocar. A maioria das vezes é debaixo de uma árvore. No meio do... E aí é no talento mesmo. Eu preciso só de uma tomada, né? Pra ligar o motor. Mas geralmente é debaixo de uma árvore. E tem algumas histórias curiosas quando fazer isso. Eu lembro que a doutora foi olhar uma potra na fazenda uma vez. A doutora Marina, eu não tava, a doutora Marina virou assim: Leonardo, não teve jeito de fazer, não, ela quebrou meus equipamentos. Eu fui atropelada pela potra do Leonardo. Sedada. Quebrou o aparelho tudo. Não, eu sedei. A hora que eu consegui colocar, a gente tem uma cabeçada antes do abrir-boca, né? Um redondo assim, que a gente coloca a cabeça no meio e pendura. Ela com a cabeçada, arrebentou corda, arrebentou tudo, foi pra cima, passou em cima de motor, de caixa, de assim... sedada. Mas era uma égua que tava no início de doma também, né? Então fica assustada. Mas sedada, tá? Sedada. Não, tem animal que vai sedar depois do procedimento. Tem alguma curiosidade nesses tratamentos? Uma história de animal? O seu foi um deles, assim, que me atropelou, que eu fiquei... Jesus... Assim, tem história de lugar meio estranho que eu vou fazer, assim, debaixo de árvore, lugar onde eu vou pendurar essa cabeça, que é sabe? onde tem, acabou. Onde tem, sei lá, qualquer lugar que esteja para pendurar, vai. Depois a gente vai pegar umas imagens, passar para os Silas, colocar no programa que sai na quarta-feira. Boa. Para entender, porque coloca uma armação em volta da cabeça do animal, na sua abre-boca, isso tem que ficar amarrado numa árvore ou num travessão, alguma coisa para poder sustentar. Porque o animal vai ficar sedado, ele vai querer ficar mexendo, ele não pode ficar mexendo também, porque vai mexer com o motor dentro da boca dele. Perigoso. Ou para extrair. Sim. É buticão do mesmo jeito, igual fala na odontologia humana. Só que deve ser um tamanho bem maior. Né? Bem maior. Tanto que muitos dentistas humanos querem me acompanhar. Às vezes eu vou fazer o tratamento do dente de algum animal, deixa eu ver como é que é. Nossa, muito. Acho que a mulher do Márcio, que veio aqui da Pantanal, já acompanhou a gente, a Carol, para ver como é que era. E eles ficam assim, gente, porque é uma coisa assim, é grande, é uns 70 centímetros. Tem broca, usa broca. As canetas são bem grandes, assim, também. Eu imagino que para dentista, assim, dentista de humano, deve ser um deleite danado. Não, eles olham aqui. Realmente. Porque a broca é muito grande, né? Realmente é um deleite. É muito grande. Então eu não posso trabalhar com nada pequeno. Tem algumas coisas que eu uso de humano, alguma coisa para limpar, mas... E o paciente não reclama muito. Daria para maratonar.
Olha só, você tá aí ouvindo, o doutor Leonardo fez uma lembrança aqui, gente, muito importante, viu? Esse programa que vocês estão acompanhando aqui ao vivo, pelo rádio ou pelo Instagram, quarta-feira, 19 horas, lá no nosso canal do YouTube, tá? Entra lá, coloca programa Hora do Agro, você assiste. O da semana passada já foi pro nosso canal, Silas já subiu o programa lá com o nosso companheiro, amigo Ricardinho, hoje citado aqui, e esse bate-papo com a doutora Marina, próxima quarta-feira, 19 horas. Ao longo da semana, os cortes, né? Vocês sabem que a gente está soltando aí cortes sempre ali por volta das 4 da tarde no Instagram, sai um corte diferente com os melhores momentos. Mas para assistir tudo, para não perder nada, vai lá quarta-feira no YouTube, tá certo? Vamos voltar um pouquinho no começo, que eu fiz uma pergunta para Vamos. ela e ela parou lá em Uberaba. Como é que tu veio parar aqui em Rondonópolis? Isso é fundamental, isso aí. Ela tá em Uberaba ainda. Eu tô em Uberaba. Do Paraná eu fui para Uberaba. O meu marido é agrônomo. Eu conheci ele na faculdade, então ele formou um ano antes de mim e foi pro Chapadão do Sul. E aí, assim que eu formei em 2010, eu falei, não quero casar ainda não, eu quero fazer residência. Então ele foi transferido para cá, para Rondonópolis. Ele chegou em 2010 e eu fui para Uberaba fazer residência. Aí depois disso, eu falei, agora eu vou ter que vir para cá, né? Mas eu cheguei aqui achando que teria cavalo pra eu ver. Aí falaram, não, aqui só tem boi em Rondonópolis. Falei, foi aí que eu passei na frente. Então, quase que uma saga, porque você tava num lugar que não tinha, aí foi pra Uberaba porque lá não tinha, aí... Cheguei aqui e era só boi. Falei, aqui não tem cavalo. Saga da doutora Marina atrás dos cavalos. E os cavalos fugindo. Foi aí que eu passei na frente da Sereno, do Roger, que já veio aqui. Já veio. Tinha uma cabeça de cavalo e uma cabeça de boi. Eu falei, ele atende cavalo. Vou parar aqui. Fui lá, imprimi meu currículo, cheguei com um envelopinho, falei, meu nome é Marina, sou assim, assim, assim. Ele falou, mas você mexe com reprodução? Eu falei, não. Ele falou, mas aqui é reprodução. Eu falei, agora, eu com uma bagagem de 2 anos de residência, porque na residência é assim... Você fica 2 anos sem ter vida, você só estuda e trabalha, você fica fechada no hospital. Então eu tava com aquela vontade de trabalhar, eu tava com uma bagagem muito grande. Eu falei, bom, então eu vou entrar na reprodução, né? Ele falou, então vamos comigo 1 mês rodando por aí, se der certo eu te contrato. Saía segunda-feira, 5 da manhã, meu marido deixava eu lá na Sereno, voltava sábado à noite. Ficava a semana inteira rodando fazenda. Aí deu 1 mês, ele falou, Marina, você está contratada. Eu falei, mas agora eu não quero. Ele, como assim? Você ficou 1 mês andando comigo, eu vou te contratar. Eu falei, eu quero cavalo, Roger. Aí não tem jeito. Então tá bom. Aí eu fui na saga dos cavalos mais ainda. Mais uma temporada. Foi aí que eu fui comprar, olha só. Fui comprar um frango assado no Sandrinho e eu vi um cartão de um veterinário que tinha um cavalo. No cartão. No cartão. Falei, ele atende cavalo. Mais uma vez, fui lá, imprimi meu currículo e fui lá nesse veterinário. E ele era um veterinário que eu acho que aqui na época só ele atendia praticamente cavalo especialista, assim. Não sei se você lembra, era o Marcos Johnny. Não. Ele tinha uma clínica chamada Vet Vida, eu acho, uma coisa assim. Vida Animal, uma coisa assim. Aí ele falou, tudo bem, você vai atender cavalo, mas você vai atender cachorro também. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que atender pet, eu não consigo me dedicar aos cavalos. Aí ele falou, não, porque eu tenho uma clínica de pet, eu vou te levar para atender os cavalos, mas seu foco vai ser o pet aqui. Eu falei, bom, tá bom, né? Vamos lá. Então ele me levava para atender os cavalos e esporadicamente eu atendia os pets. A cada 30 cachorros tinha um cavalo. Exatamente. Era tipo isso aí. E eu olhava e falava, gente, eu querendo... Porque na residência a gente abria animal assim... Todo dia. Eu querendo abrir um cavalo, querendo mexer. E eu com os cachorrinhos. Ai, cara. Aí, assim, a nossa sociedade, vamos falar assim, não deu muito certo. Porque daí ele queria que eu focasse numa coisa, não queria outra. Aí eu falei, não, eu vou ter que abandonar ele. Foi uma trajetória de muita perseverança, assim, de querer, não, eu quero o cavalo e acabou, recusou, inclusive, tá lá na Mas aí, a época que eu fiquei com ele, eu conheci muito proprietário. Até o primeiro proprietário que eu conheci foi o Pato Roco. Me lembro até hoje, eu chegando no Pato Roco, lá ele com uma égua tudo cortada, e eu gravei todos os proprietários, e o Ricardinho era um foco muito grande desse veterinário. Foi a ponte.
Foi a ponte. Foi Aí a eu falei, ponte. bom, eu tenho que fazer uma coisa que esse veterinário não faz aqui, né? Porque ele é único. Eu não vou conseguir pegar os clientes dele. Eu falei, eu vou para odontologia. Aí peguei minha malinha, descobri que lá em Viçosa tinha uma especialização. Fui de ônibus e a gente foi 30 horas. Cheguei em Viçosa, fiz o curso, voltei. Aí eu falei, e agora? O material é muito caro. Hoje em dia acho que eu tenho só de material mais de 100 mil reais. Para eu começar era muito dinheiro. Assim. Tirando uma base, a odontologia humana na faculdade já é É caro. caríssimo. Eu lembro que eu liguei pro meu pai e falei, pai, me ajuda, pelo amor de Deus. Graças a Deus, meu pai deu um comecinho assim, e aí eu fui bater de porteira em porteira. E um dos primeiros foi o Ricardinho. Falei, Ricardinho, deixa eu fazer o dente do seu cavalo, não sei o que. Ele, não sei, não sei o que. Eu, por favor, deixa. Aí começou, graças a Deus. E hoje já faz quase praticamente 10 anos que eu tô aí atendendo. Essa semana eu atendi 15 cavalos. Doutora, como está o mercado hoje? Vieram mais profissionais dessa época ou ainda é muita coisa de desbravar mesmo? Especialista em odonto mesmo. É. Não, hoje a gente tem mais um veterinário que faz aqui a parte de odonto, mas ele também faz raio-x, tem foco em outras coisas. Cresceu muito porque aumentou o número de especialização. A gente tem especialização do IBVET hoje, que são 2 anos de odonto. Então, cresceu muito o número. Aqui em Rondonópolis, eu acho que quem mais faz sou eu, em Rondonópolis e região. Mas no Brasil, assim, tem muitos especialistas e muitos especialistas bons. A gente falava agora há pouco da falta de literatura, da falta de material, da falta de gente para ensinar. Eu imagino que à medida em que nós vamos aprofundando, a coisa vai acontecendo, outras pessoas... Né? E o conhecimento do proprietário, sabe? Vendo benefícios. Porque antigamente ninguém sabia. O que eu mais escutava é, mas eu nunca fiz, por que agora eu tenho que fazer? Não sabia dos benefícios que não teria. sabia, então isso foi muito difícil. E o fato também, infelizmente, de eu ser uma mulher. Aqui no começo eu tive muita dificuldade. Mas o cavalo é pesado, você é mulher, isso daí... Você não vai dar conta. Achando que você ia ter que carregar no colo. Exatamente. Então, assim, eu senti um pouco disso no começo, né? Mas aí eu acho que o trabalho é a melhor propaganda que a gente tem, né? Doutora, a gente fala até um outro detalhe que eu estava esquecendo antes. Quem olha para o cavalo imagina que o cavalo, o dente dele está só ali embaixo, na boca, na abertura da boca. Pouca gente imagina que a arcada dentada do cavalo vai até lá em cima, até lá a gente fala na ganacha. Sim. Ali do dente para cima, e vai. Quem vê por fora acha que é pouca coisa, tem muito dente para cima ali ainda, né? Tem muito dente. São 40, né, que você falou? 40 em fêmeas, e em macho a gente tem o canino também. Então são mais 4. 44. Tem fêmeas que também nasce o canino, né? A gente chama de fêmea machinha. Falam que algumas têm não emprenham, mas eu pego muita fêmea com canino. Então é muito dente, é muito problema para muito dente, né? E quando você falou lá no começo a questão de cólica, então o dente também pode provocar cólica no animal porque ele não consegue mastigar direito. Ele não tritura direito o capim, né? Porque o animal ele tem que ter uma harmonia na mastigação para triturar bem esse capim. E pode acontecer inúmeras coisas, como compactação, né? O bolo fecal não consegue fazer a trajetória no intestino, aí compacta naquele lugar e dá a cólica. E cólica é uma coisa... pela boca, né? A gente mesmo tem que mastigar bem para engolir. Se você não mastiga bem... Tanto que às vezes tem animal que tem cólica recorrente, que é só fazer o dente que para. Então, assim, é muito importante o tratamento. E cólica, o Leonardo sabe, é uma enfermidade... É muito difícil. Às vezes você tem que colocar o animal na mesa. Né? Não vai... Não, a cólica é outra coisa. O cavalo trava, não consegue. Pois é. É dor, começa a deitar. O organismo. Eu perdi um cavalo tem uns 8 anos. Um garanhão morreu na mesa de cirurgia em Cuiabá, na UFMT.
E aqui, infelizmente, a gente não tem ainda um centro cirúrgico para abrir cavalo, né? Que cólica é uma emergência. Não, imagine o tamanho que é uma cirurgia para abrir um cavalo. É fascinante. Tirar todo o intestino do cavalo, é muita coisa. É muita coisa. É umas 6 horas de cirurgia, mais ou menos, se tudo correr bem, né? A estrutura odontológica você monta no local, é mais fácil. É mais fácil. Eu tenho todo... Com todas as dificuldades que a gente sabe que tem, mas é mais fácil do que uma cirurgia que precisa... Sim. Até as cirurgias de extração a gente consegue fazer a campo, né? Agora, essas cirurgias que nem cólica, que tem que abrir o abdômen... É inviável a gente até fazer a campo por conta da contaminação, né? A gente tem que ter um bloco cirúrgico. E assim, para montar um bloco cirúrgico hoje é muito caro. Porque imagina a cama, né? Que o animal tem que deitar, o aparelho anestésico e tudo mais. Transportar depois que a anestesia tem que ser num guincho. Isso, tem a sala cirúrgica, pré-cirúrgica, cirúrgica, recuperação anestésica. Se fosse fazer isso em campo, ia ser uma estrutura de guerra mesmo, uma coisa. Não tem como, não tem como fazer. É complicado. Porque você tem que tirar todo o intestino do animal, né? Então você vai colocar onde? Só pra uma coisinha. No chão? Não é. E vem cá, isso não é feito em Rondonópolis até hoje, ou é? A gente não tem um bloco cirúrgico. Tem que mandar pra capital? Só Cuiabá. Cuiabá, Campo Grande, são os mais... Que daí tem o hospital particular lá e tem a UNI, que é o FMT. Que tem essa estrutura. Tem, só que às vezes um animal não consegue nem chegar lá, né? Porque cólica, às vezes, tem um prognóstico muito ruim, no meio do caminho ele acaba... Esse animal, o Thiago atendeu, tentou fazer a desobstrução, não conseguiu, orientou. Isso foi no domingo à tarde. E aí o Rodney foi para Cuiabá com ele, um amigo meu que cuidava do treinador. Ele morreu na mesa, esse cavalo chegou lá em Cuiabá, acho que era umas 8, 9 horas da noite, e ele morreu, ele entrava para cirurgia e tudo. Quando estava fechando, ele voltou e ele morreu na mesa cirúrgica, acho que era 4 horas da manhã. E a nossa grande dificuldade era que agora é duplicado, né? Mas antes você ia para Cuiabá, você não sabia quanto tempo você ia ficar na rodovia com o cavalo assim, porque sempre tinha acidente. Já fiquei 8 horas parado com o cavalo. Aquela serra era terrível. Então era assim, muito difícil. E é um investimento assim muito alto. Fora o investimento, você tem que ter profissionais que tem que ficar um na anestesia, um para te auxiliar. Então é uma equipe muito grande. Estou falando de custo alto aí. A gente fala de cavalos com valor maior, a gente acaba investindo, mas vamos pensar que quem está ouvindo tem um cavalo ou tem tropa de serviço. Já é viável para o proprietário de tropa de serviço contratar esse serviço para olhar a tropa dele, essa tropa de campo, o valor é acessível para você tratar uma tropa de campo? Sim, eu tenho muita propriedade de fazenda que faz na tropa de campo. Porque daí eu ver o benefício que tá brigando no campo, não tá comendo. E assim, o peão que tá montando, se o cavalo começa a mexer muito a cabeça, não consegue seguir as coordenadas que ele faz, não consegue trabalhar direito. Tem muita fazenda que faz aqui. Tem plano de saúde para cavalo? Eu já pensei nisso. Ainda não. Mas não tem. Os empreendedores da área, doutora Marina. Sim. Porque assim, a odonto não é uma coisa que você faz, vira as costas e vai embora. Sim. Tem cavalo, tem um cavalo de 30 anos. De repente está nascendo uma parceria aqui pra gente entrar com a comunicação, pra divulgar, pra fazer. Tem um cavalo de 30 anos aqui em Rondonópolis que eu vejo a cada 3 meses. Um plano de saúde cabe bem. Doc. Eu conheço o cavalo. Doutora, só um parênteses. Um parênteses aqui. Um abraço pro meu amigo Thiago Maceto, lá do Rancho Carolina, né? Thiago, vocês conheceram a baia do cavalo, fica de frente do escritório dele, coisa mais linda do mundo, parece coisa de cinema. Esse cavalo é sensacional. Tá? E o Doc, assim, ele tem pouquíssimos dentes na boca hoje, com 30 anos, sabe? Porque vai caindo. Já é um senhorzinho. E assim, eu tenho que ver ele, não mexo em todos os dentes, eu mexo em um pouquinho em um. Daqui 3 meses eu mexo em outro, para ele não sentir tanto, para não. Ele já come um feno peletizado já, uma alfafa peletizada, que não é os fiozinhos, assim, é pellet mesmo. Borração. Que ele já não consegue nem mastigar. Gente, 6h41, vamos a um rápido intervalo e já voltamos conversando com a doutora Marina, odontóloga de cavalos e de equinos, e trata dente de cavalo.
A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, promovendo consultoria, produtos e serviços inovadores. Olha, eu sou suspeito de falar da Nutripura porque eu sou cliente da Nutripura há 20 anos. Hoje, o que há de mais moderno é aplicado e assessorado e assistido pela Nutripura. E nós não podemos deixar de dizer que o que há de mais moderno é você produzir com sustentabilidade, com responsabilidade ambiental, com responsabilidade social. Chico, da Fazenda Pauliceia, é cliente desde 2002. Nutripura. Juntos vamos mais longe. Já voltou, 6h44 até às 7h. Estamos indo aí para a reta final praticamente do programa, mas ainda dá para aproveitar as informações da doutora Marina, médica veterinária com especialização em odontologia equina. E cirurgia também. E cirurgia também. Não tem estrutura, como ela estava contando aqui, é só Cuiabá e Campo Grande. Mas também as pequenas cirurgias. A gente já fez uma hérnia lá na fazenda do Leonardo. Aí faz a campo mesmo. Faz a campo, aham. Doutora, no bloco passado, só para situar quem está nos ouvindo aí, vocês usaram a expressão tropa de campo. É isso? O que é? Serviço. O que é isso? É aquele cavalo do dia a dia? Explica um pouco. Exatamente. São aqueles cavalos usados na lida, né, da fazenda, que às vezes você tem que fazer o rodeio na fazenda com o gado, tem que laçar. Então são esses cavalos mais a campos que hoje em dia o pessoal investe. Eu trabalho numa fazenda que a gente tá, acho que com 400 cavalos já. Eu sei qual é também. Na cútula. E eles vendem muito animal para serviço. Então, assim, não é porque é um animal para serviço que ele não pode. Hoje, animal de serviço está aprimorado também. Às vezes tem uma linhagem nele que tem um valor agregado que o pessoal tem que investir. E o quanto isso é importante, o quanto é importante essa sua fala, vai dentro daquilo que nós estávamos conversando, o doutor Leonardo puxou o assunto, de ser um serviço acessível. Tão fundamental e importante, como nós estamos destacando, tanto quanto é acessível, principalmente para os pequenos, principalmente para quem está ouvindo e pensa, não, eu queria ter um profissional desse comigo, mas eu não tenho grana para ter um profissional desse comigo. Dá para manter, dá para ter esse criando o plano pra... fica mais fácil ainda, né, doutora Marina? Eu só complementando o comentário do Robson, por exemplo, eu sou da região do Pantanal, Corumbá. Muito cavalo, minha família, meus pais, todos tinham fazenda. Que legal. Lá era comer e trabalhar. Sim. O cavalo nem se preocupava e tinha vida longa. Será pela comida que eles tinham? Eles ficavam soltos, né? Solto, totalmente solto. Encilhava e saía para o campo. O cavalo solto, ele consegue ter essa mastigação de 16 a 18 horas por dia. Para desgastar. Para ter o desgaste. Tendo um desgaste, vamos falar assim, fisiológico. Agora, o cavalo em baia, não. Aí não tem que ter o acompanhamento médico. Assim, não que o cavalo a campo não precisa ter esse acompanhamento, porque cresce do mesmo jeito as pontas dentárias e outra. A gente tem cárie, a gente tem fratura, a gente tem Isso tudo. acontece também com todo animal que está lá criado a campo. Para ter noção, um dente, o peso que o dente de força faz em cima um do outro é 80 quilos. Se ele não tiver ajustado esse dente no outro, deslizando em cima do outro, é muita fratura. E eu lembro que não tinha tanta, dos 10, quando eu me lembro da fazenda com meu pai, até os 17, 18, não havia cavalo morrer. A não ser picada de cobra, alguma coisa fora do comum. Eu acho que lei da natureza, tem alguns animais também que talvez acostumem com a mastigação ser daquele jeito, tem alguma dorzinha aqui e ali, mas tem que comer e, sabe? Eu escuto muito assim, a gente não fazia, mas ele morria porque emagrecia, então pegou alguma doença. Às vezes não, às vezes era dente, assim, sabe? E que ninguém nem imaginava. Nem imaginava que poderia. Hoje em dia, às vezes eu pego pessoas que não acreditam, né? Daí eu mostro o benefício, faço o tratamento e vê, nossa, é verdade, né? Realmente é importante. O que eu vou perguntar agora, geralmente o povo do campo que vai saber mais, tá? A gente chama na fazenda, o animal começa a criar
uma carne, um inchaço no palato superior, né, em cima, a gente chamava de travagem, que aí dificultava o animal pastejar, porque o cavalo ele pega com pinça, ele pega com o dentezinho de baixo e corta o capim para poder mastigar lá dentro da boca. E aí esse inchaço na gengiva dele, na parte, no palato interno, dificultava ele fazer esse pastejo. A gente chamava isso de travagem. Eu cansei de ver meu avô cortar, não, vamos cortar a travagem do animal. Passava o canivete, fazia uma sangria para desinchar aquele inchaço, e jogava sal e tava bom. Ainda gostava de falar assim, é bom a sangria de vez em quando. Sim. Isso aí tem alguma influência dos dentes, doutora Marina? Então, isso é a palatite, né? Em 10 anos que eu tô na área, eu já fui chamada muito para ver travagem. Nenhuma é travagem. Para ser travagem, tem que estar com edema, tem que estar inflamado, o animal tem que estar com dor. Às vezes o dente é um pouco menor e o palato é um pouquinho maior, assim, e acaba achando que é travagem. Aí vai lá, corta, faz a sangria. Hoje isso é considerado mutilação animal. Se alguém vê e te denunciar... É crime. É crime. E aí qual o tratamento, então? Todos que eu vi agora, não peguei nenhum. Mas se tiver algum que eu venha a pegar, a gente faz a cirurgia, mas assim, é muito raro. Pode ser feito até com medicamento, porque é uma inflamação, né, que acontece. Pode inflamar, às vezes, por causa do dente. O dente está inflamado e inflamou as regiões ao redor. Mas é muito raro isso acontecer. Muito. Se isso fosse no humano, seria gengivite, ou não? Pode ser. Mas é no palato, né? Pode ser. Alguma pode ser coisa parecida com isso. Então não é toda vez. A doutora Marina deu exemplo aqui. Um cavalo que foi sacrificado lá não sei aonde, dos Estados Unidos, porque o dente dele, o povo achava que o cavalo era doido. Porque não sossegado. Era dor. A gente vê isso no campo, às vezes o peão coloca um freio, uma ferramenta no animal, um freio, um bridão, e o cavalo começa a bater a cabeça. A gente fala defender, você leva a mão na boca, o cavalo briga, porque está sentindo dor. E geralmente os peões acham, não está dando certo com esse freio, vamos trocar o freio, vamos colocar outra ferramenta. E fica trocando ferramenta até achar uma que não vai, que fica boa, mas é porque não vai pegar naquele lugar que está machucando. O primeiro dente ali, segundo, na verdade, o primeiro premolar que a gente extrai, que é o dente de lobo, o segundo, ele cresce um gancho que, ao pegar a ferramenta, dá um choque no animal. Então ele fica chacoalhando a cabeça. A gente, no tratamento, a gente faz esse acento, que é chamado de beat-sit. A aflição que vai dando. Ele não fala. E a aí pessoa... a sensibilidade de quem está em cima tem que entender. Ele fala com o corpo, né? Com a dor, com a cabeça. E assim, tem animal que eu já peguei que tava com problema na lombar, na coluna, de dor na coluna. Eu fico mudando a cela. E é a boca. Porque dói. Imagine, às vezes quem tem bruxismo hoje em dia, dói o pescoço. Acaba que reflete em tudo, né? E o cavalo a mesma coisa. Pode refletir no corpo dele inteiro. Muito bom. Olha, a gente já está nesses 10 minutos finais aqui. Eu não sei se vai dar tempo da gente estender muito mais o meu comentário dessa parte final. Mas eu só queria destacar da edição do programa de hoje. Primeiro, dar os parabéns, doutora, e destacar 2 pontos. O primeiro, essa preocupação, a importância dessa preocupação com o bem-estar animal. E o segundo ponto de ver profissionais, por isso que eu te dou parabéns, de ver profissionais que trabalham com tanto amor, com tanta... o teu caso com o cavalo foi de perseverança, foi de escolha, foi de quase que uma missão, é o que eu quero da minha vida mesmo. E você foi atrás, perseguindo o cavalo, inclusive veio parar aqui. E ao longo da conversa, a gente sente essa paixão, sabe? É genuíno, é uma coisa que extrapola o profissional, está para além do profissional, está para além do financeiro. Quando a gente estava falando da falta de estrutura cirúrgica, por exemplo, deu para ver que vocês falaram até com penas, é uma pena que não tenha, sabe? Porque tem uma coisa sentimental aí. E é legal trabalhar com verdade, né? Trabalhar com amor, assim, né? Que essa é a mesma relação. Coisa com medicina, assim. Às vezes você leva um ente querido num médico
é alguém importante para você. E um cavalo também é importante para uma pessoa, né? Doutor Leonardo lembrou do cavalo que ele perdeu há 8 anos e também você vê que o semblante é assim, eu perdi um cavalo na mesa de cirurgia. E o pior, Isso é legal, o pior cara. não, assim, eu acabo envolvendo às vezes com o proprietário, com o animal, e quando a gente perde um animal, sabe aquele luto, assim, luto de... Isso é propósito, né, doutora Marina? Pela sua parte de persistir numa coisa que você encontrou vários obstáculos, várias barreiras, e você persistiu através do seu propósito, que o homem lá de cima falou, essa aqui nasceu para fazer aquilo. Vai correr atrás do cavalo. E eu acho que quando você acorda com aquela vontade de trabalhar, você vai trabalhar feliz. Você não trabalha, você se diverte. Eu encontro tanta gente no meio do meu trabalho, todo dia é uma história diferente, é um lugar diferente, contando coisas diferentes. São experiências que é muito te bom, levam. é muito bom. Doutor Leonardo. Eu quero fazer uma pergunta antes, essa vai ter que dar tempo. Doutora Marina, contou sua história, essa persistência, resiliência e a dificuldade, às vezes, de ser mulher e ter que trabalhar com cavalo ou com grandes animais. O que você diria para hoje uma menina que está escutando o programa, que quer fazer veterinária, Excelente. que gosta de cavalo, gosta de boi e quer trabalhar com grandes animais? O que ela precisa para ela chegar onde você chegou? Eu acho que quem está formando agora, uma coisa essencial, que tudo que eu falo, todo mundo que eu encontro que está formando, eu falo, faça residência. Residência é um divisor de águas, porque na faculdade você aprende, por mais que você faça estágio, a residência, você fica internada com os animais. Assim, é uma rotina diferente. São 2 anos. São 2 anos e é pauleira, é passando madrugada, é professor em cima, é bem assim. E faça o seu serviço com honestidade, que é isso que importa. Faça o que tem que ser feito, não passando por cima de ninguém. Faça o seu melhor, com carinho, com amor, que eu acho que isso em qualquer profissão tem que ser feito. Você fazendo o seu serviço, você não tem que provar se você é mulher, se você é homem, se você é o resultado nada. Que você É o seu resultado. Parabéns. E Parabéns. muito. E isso chega com o tempo. Graças a Deus, hoje eu tenho uma gama de proprietários muito queridos. Atendo uma fazenda enorme que eu tô há 6 anos, assim, que foi um presente que eu falo que presente que Deus me deu, porque deu muita oportunidade. Então, assim, fazendo o seu serviço com honestidade, isso eu agradeço também muito a minha família, que me ensinou ter essa essência de honestidade, porque eu tive bons exemplos em casa. Então, tendo isso é o que mais precisa. E você não precisa provar nada para ninguém. Doutor Leonardo, então agora pro final. Não, só agradecer. Obrigado. Eu que agradeço, fiquei muito feliz. Falei, o que eu vou falar em 1 hora, gente? Nem vi a hora passar. Ficaria o dia todo aqui falando, porque tudo que você falou serve de exemplo. Sim. Essa resiliência, essa persistência, essa determinação, descobrindo o seu propósito, servindo de exemplo. Sim. A residência você vai realmente trabalhar para se especializar. A faculdade dá noções básicas, toda faculdade. Infelizmente, é uma realidade. Uhum. A partir dali, você tem que buscar novos conhecimentos constantemente, que sempre tem novidades. E é bom a residência porque você tem que ter justamente uma resiliência, porque você encontra, assim, ninguém passa a mão na tua cabeça, você tem que trabalhar, você tem que aprender, você tem que ter um professor ali puxando sua e entre aspas, ali é o lugar de errar. É o lugar de errar. Entre aspas, é para aprender. Sim. Doutora Marina, muito obrigado, realmente, em nome do Robson, do doutor Leonardo, eu que agradeço, da Edna. Fiquei muito feliz. Falando, você quer ser parceiro do programa Hora do Agro? Edna Rondon, 6799-871-2265. Quase esqueceu. Quase. 871-2265. É que a gente não liga, né? A gente só aperta o botãozinho ali. Ô, doutor, dá tempo, tem 4 minutinhos aqui. Eu só queria uma curiosidade que me veio aqui. Quantas vezes você já conversou, já desabafou com seus cavalos ali? Nossa! Quantos causos você contou só pro cavalo? O senhor que já teve convivência com cavalo, não sei se você já teve, o Leonardo. Mas quando era muito pequeno, muito criança, depois disso, nunca mais. Quantas vezes você olhou no olho do cavalo e ficou olhando? Eu olho e fico olhando, contando pra ele, sabe? Quando eu não tô bem, olha, eu não tô bem, mas me ajuda. Quantos desabafos de Marina esses cavalos não ouviram? Nossa, demais. A gente é sozinho aqui, né? Meu marido e meus 2 filhos sozinho na cidade. Então, assim, meu marido viaja, fica a semana inteira fora, então
Eu sou veterinária, esposa, dona de casa, tenho que cuidar de 2 crianças, então chega uma hora que você... Ai, agora eu preciso conversar com você. Só Só eu e você. O cavalo me vai ajuda aqui, que hoje eu tô cansada. Passei perrengue de madrugada com criança. Precisa me ajudar. Muito, muito. O cavalo vai te entender. Cavalo é uma terapia. É isso. Eu lembro de um que eu tive chamado Orgulhoso, que eu ganhei do meu pai. Olha só. Numa fazenda lá no Pantanal. Muitos anos, era um cavalo bonito, meio bem escuro. Tinha uns lances assim meio de vermelho no meio. Castanho. Castanha. Nossa, era meu amigo, a gente saía pro campo, eu ajudava a pastorear o gado também, eu já tinha as manhas aí desde pequeno, nunca caí de cavalo, Olha. mas era sempre com esse Orgulhoso. Amigo fiel. Amigo fiel, foi até ele morrer. Olha só. E você, cavalo doutor? É bom demais. E você? Você tem vários, né? Quando você sai daqui da rádio, você vai pra essa tal dessa terapia Mas sua a aí. terapia dele que eu falo. É conversar com o cavalo. né? Tem aquele especial, a Marina conhece meus animais, ela tem a Dupli. Tem sempre aquele animal especial, aquele animal diferente. Os animais, E eles no são meio do lindos. campo, você chega, e quem tem cavalo não tem esse negócio. De vez em quando você vende um animal, e tem cavalo que você vende, porque você tem que vender, não tem como. Eu costumo dizer o seguinte: se alguém chega para você e pergunta, eu quero comprar esse animal, você vende? Você tem que falar que vende. Se você falar que não vende, parece praga. Dá 3 dias, um trem acontece, uma cobra morde, dá cólica. Eu vendo, só põe preço. Você põe E tem um preço, cachorro que sempre acompanha também, né, doutor? Tem o Leonardo? Hooper. Também. O Hooper tem que sair daqui, passar e pegar o Hooper pra ir É, fazendo. aquele fica no escritório, fica Trazer em ele casa, aqui um dia. tudo. Fica no escritório também? Ele vai pro escritório. Não, Comportado. Acontece. O Hooper vai todo dia pro escritório. Ele tem Todo dia bate-ponto, cedo das ele tá 5h30 da tarde, ele vem na minha sala me procurar porque ele tem que ir embora. Bora, tá na hora. Ele já sabe o vamos lá. horário. Muito bom, gente. Hoje um programa com muita história, muita informação, conhecimento, né? Curiosidades que a gente conseguiu tirar com a doutora aqui. E mais do que isso, falamos de bem-estar animal, do quanto que é Isso é muito importante bom. essa preocupação. Vai, doutor. Anotei. @Marina Pegorer Med Equina. Marina Pegorer Med Equina. Se você tem cavalo para tratar de dente, ficou preocupado com o seu cavalo, entra lá no Instagram, fala com ela. Dificuldade para comer, quando você perceber no animal, no cavalo, perda de peso, Exatamente. condicionamento físico, doenças sistêmicas como infecções, inflamações, procure a doutora Marina. 6h59, Edu tá no pedaço já para comandar o Show da Manhã, nosso programa que tem a parceria com a Mega Gráfica, 996829434, Nutripura, Céu Agro e Ato Sementes. Muito obrigado. Do Gino Rondon, Robson Moraes, doutor Valeu. Leonardo, aqui a nossa entrevistada de hoje, doutora Marina, do Silas e da Edna, que Deus abençoe a todos. Eu volto amanhã, meio-dia, com o Gino Rondon em Alto Estilo. E sábado que vem, 6 horas, mais uma edição do programa Hora do Agro. Tchau.